certo? A partir desse momento nós já estamos gravando. Bom, queria agradecer a todos, em especial ao Leandro, nosso coordenador do GT de Cidades Sustentáveis, e ao Marcos, né, por ter aceitado aí essa proposta de estar aqui acrescentando um pouco nossas vidas com seu conhecimento, né, agregar valor aí ao nosso GT também de Cidades Sustentáveis. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. Obrigada a todos que estão aqui presentes junto conosco. Aos poucos as pessoas vão entrando. Tem bastante gente que é de fora do Paraná, então pode ser que tenha alguma variação, né, de questão de minutos, mas a gente já começa agora a nossa transmissão. Meu nome é Priscila Brustin, para quem não me conhece, eu sou gestora da Fundacim, que é a fundação da Associação Comercial de Maringá. Nós somos o braço de responsabilidade social e nós também somos a coordenação geral do movimento ODS daqui de Maringá. Para quem não conhece, o movimento ODS, ele é um movimento nacional, ele foi trazido para a implementação das ODS aqui no Brasil, né, junto com o Pacto Global. Nós temos aqui presente também o Gabriel Machado, que ele faz parte da coordenação operacional dos nossos GTs. Obrigada, Gabriel, pela presença. Então, a partir deste ano, a gente começou a formatar o movimento. O movimento ele já está presente em Maringá há 10 anos, e há 10 anos a gente trabalha com a pauta do Pacto Global. A gente iniciou com o trabalho dos ODMs, e depois, em 2015, a gente transferiu essa pauta para os ODSs, e a gente, dentro da associação comercial, trabalha diretamente com a implantação também e adesão ao Pacto Global, né? Lembrando que o Pacto Global ele é bem voltado para essa área empresarial. E esse ano a gente trabalha, então, com os GTs. Os GTs são os grupos de trabalho que são implantados pelo próprio Pacto Global. Atualmente, no Brasil, somente São Paulo tem os GTs, né, que são os grupos de trabalhos temáticos. E esse ano a gente, como Maringá, como Comitê de Maringá, a gente decidiu implantar também esse formato dos GTs aqui em Maringá. Cidades sustentáveis é uma temática que até então o Pacto Global não trabalha especificamente esse tema mais direcionado. Existem outros GTs, assim como a água, né, que nós temos um outro GT que acontece também. Atualmente nós temos 3 GTs, né, em atividade em Maringá, que é o GT de água e meio ambiente, nós temos o GT de educação e o GT de cidades sustentáveis, no qual o Leandro coordena, né, Leandro? Então, vou passar, Isso. então, a palavra para o Leandro nesse momento. Leandro, muito obrigada. O Leandro, ele é coordenador do nosso GT, ele também é engenheiro civil, também é designer de produtos e também está concluindo agora o mestrado em sustentabilidade pela UEM. E tem um currículo gigantesco, eu vou falar aqui, né, Leandro? A gente não sai de hoje. Então, é uma pessoa extremamente competente dentro dessa área de cidades inteligentes, e ele vem a somar esse ano com o nosso GT de Cidades Sustentáveis. Leandro, é contigo. Muito obrigada a todos. Valeu, Pri. Obrigado pela apresentação. Bom, meu currículo é extenso, mas não tão grande quanto o do nosso convidado de hoje. O O meu sou mais velho, né, meu? do Marcos é bem mais completo que o meu, bem mais complexo. Vou falar aqui um pouquinho, então, mas o mais importante hoje é que o Marcos é um parceiro, assim, é um amigo, um consultor, né? Antes de todo profissional que vem, o principal é que ele é amigo, parceiro e está sempre comprometido. Já trouxe ele em outras ocasiões aqui para Maringá, para palestrar em pós-graduação, que eu era coordenador até então. Mas vamos lá falar um pouquinho então do Marcos. O Marcos é empreendedor, designer, professor e um mensageiro da inovação, que busca incessantemente mudança na mentalidade das pessoas e das organizações. Proprietário da empresa Criatégia, especialista, convidado do Inova 360 da Record News e colunista da revista Empreenda. Eleito e homenageado personalidade líder em inovação do Prêmio ABC da Comunicação 2019, é graduado em design com pós-graduação em economia criativa e cidades criativas pela FGV, em engenharia de produto
na Universidade São Judas Tadeu. Possui mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e serviços, conquistou diversos prêmios de design nacional e internacional, atuou como gestor em design da América Latina da Bosch e da Siemens, Home Appliance, idealizador do curso MBA e professor da B Academy IMT IMEL. E, além de tudo, ainda tem um novo negócio que ele abriu agora na pandemia, que nós estávamos conversando antes de iniciar esse bate-papo. Marcos, fica à vontade, cara, a palavra é sua. Valeu aí, Leo. Ô, Leandro, eu vou, para apresentar aqui a tela inteira, né? Isso. Eu tenho que dar compartilhar, só um minuto, deixa eu pôr na minha tela aqui. Beleza, fica à vontade. Esse. Só para fazer as coisas direitinho aqui. Pá. Opa, peguei errado aqui. Tranquilo. Só um minutinho que eu tenho que achar a apresentação. Pessoal, enquanto o Marcos vai ajeitando aí a apresentação dele, se tiver alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer, acho melhor a gente deixar para o final, né? Que aí a gente faz todas as perguntas de uma vez só, para não ficar, de repente, atrapalhando o pensamento e o raciocínio dele. Isso. Ao longo da apresentação, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, né? Que ao longo aí da apresentação, caso seja pertinente, o nosso convidado Marcos ele responde, ou senão a gente deixa no final para todos. Aí a gente pode também abrir o microfone no final para todos fazerem perguntas, tá? Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que ele está compartilhando, mas a tela de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui ainda não está aparecendo, não. Ele está aparecendo. Ele aparece duplicado vocês. Deixa eu ver aqui. Parei a apresentação. Ué, ela está na tela aqui. Ação. Tela inteira. Usado. Você pode projetar a tela inteira ou uma janela, Marcos. Deixa eu Acho que ver. é melhor você colocar uma janela. Agora está aparecendo, uma janela apareceu. É que às vezes ele demora mesmo para reconhecer. Aí agora né? foi. Agora tá estão vendo aí? aparecendo. Isso. Então deixa eu... Tá aparecendo tudo inteiro aí? Tudo bonitinho? Tá. Isso, beleza. Então, show. Ô, Leandro, primeiro, obrigado. Eu queria agradecer aí vocês aí do projeto de Cidades Sustentáveis. Para mim é uma honra, sempre que você me chama, você sabe disso, né? Eu tenho realmente uma estima muito grande pelo seu trabalho, pelo caráter, o profissional que você é. Começamos a ser amigos antes mesmo de se conhecer pessoalmente, né? A gente era amigo verdade. digitalmente. E eu quero agradecer todo o trabalho de vocês aí, pelo convite, de eu poder ser útil no dia de hoje, compartilhar um pouco do meu conhecimento. E, bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Senão a gente perde muito tempo com isso. Só para as pessoas entenderem um pouco sobre um pouco da minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar como designer em 1991. Desenhava fogões, desenhava eletrodomésticos, né? Me formei na faculdade em 1991 como design de produtos. Tive uma carreira dentro da indústria, cheguei até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens. Na sequência, eu comecei a lecionar em universidades e fui o responsável por montar os cursos de pós-graduação no Instituto Europeu de Design, aqui em São Paulo, pós-graduação em Design Estratégico e Industrial Design. Em 2008, eu decidi sair da organização, montei meu próprio negócio, que ainda hoje existe, que é a Criateja, é design de produto, design de embalagem e branding. A partir de 2010, eu comecei a estudar economia criativa, cidades criativas, empreendedorismo, e comecei a palestrar pelo Brasil, né, levando um pouco sobre toda essa minha expertise. Em 2012, eu mudei totalmente a minha visão sobre esse mundo, a visão sobre o que é empreender, a visão sobre o que é projetar, a visão sobre o que é realmente uma causa.
Em 2017, eu comecei a participar do programa Inova 360 da Record News, como especialista convidado. Também comecei a escrever para a revista Empreenda, sou colunista oficial de lá. E agora, 2020, continuo com a Academia Exponencial, que é uma nova empresa que eu criei, mais a Criateja. Para quem quiser me achar também, eu estou na Bia Academy como professor de MBA de Negócios Digitais, na BC da Comunicação, onde eu sou embaixador de inovação, nas faculdades da indústria, que são das federações, né? E é isso. Tive aí em 23 estados, mais de 77 cidades, mais de 400 palestras, mais de 100 treinamentos em Startup Weekends, hackathons, um monte de gente aí impactada, 180 projetos e alguns prêmios, né? Então, peguei tudo isso daí e vou tentar trazer um pouco para a nossa palestra de hoje, para a discussão. Bom, a gente vai falar um pouco sobre cidades, mas sobre todos os valores que são ressignificados, né? Desde uma cidade como liderança ou até quais são esses novos valores ressignificados. O mais importante é que a gente tenha uma visão do mundo, né? A visão do mundo e dessas novas ideias, esses novos hábitos, dessas novas conexões, desses novos valores e principalmente sobre a cultura. Quando a gente olha para essa dimensão, para tudo que está acontecendo, é muito claro uma diferença, uma ruptura muito grande de uma era que era linear, pautada pela indústria, e uma era exponencial que é pautada muito pelo modelo digital, né? Então, a gente vai mostrar muito a coexistência desses dois mundos. E quando a gente fala dessa curva exponencial que vem de uma linha linear, que era da era industrial, era pelo simples fato da era industrial ter no seu foco a produção, a posse, o produto, o que era tangível, né? De produzir mais do que necessário, aplicando-se novas tecnologias para que a gente ganhasse essa competitividade. Diante disso, a economia era a economia da posse, né? Do consumo, do status, da compra de um produto. E foi nessa época que ganha força as empresas de publicidade e as empresas financeiras. Porque quando você tem uma economia que gira em cima da posse, eu preciso de alguém falando que eu preciso daquilo e de alguém me emprestando dinheiro para consumir aquilo, né? Então, a gente vem aí de uma economia pautada em cima da posse. De repente, aparece uma ruptura muito pautada pelo modelo que a gente vê hoje, né? O primeiro lançamento do iPhone, que traz uma interface digital, que coloca o mundo físico em contato com esse mundo digital, e a gente ganha uma linha exponencial, e tudo se transforma, tudo em excesso, e nós temos as tecnologias exponenciais que saíram do laboratório e se conectaram, o que dá uma velocidade muito grande a tudo, e surgem novos modelos de negócio. E esses novos modelos de negócio se caracterizam por novas economias. Economia circular, economia compartilhada, economia da multimoeda, economia associativa, e por aí vai. Bom, diante de tudo isso, né, não é que a gente perde o desejo de consumir. Nós perdemos apenas o desejo da posse porque começamos a privilegiar o acesso, né? Então, é um pouco sobre essas transformações que a gente vai falar, e muito delas pautada da maneira com que a gente comunica, né? Da maneira que uma cidade, da maneira que uma empresa, um empreendedor, ele passa a se comunicar diante de uma causa. Então, se lá atrás a gente colocava todo o nosso valor em cima de uma comunicação pautada por atributos racionais, que depois passam para os benefícios funcionais, depois você começa a caracterizar isso por benefícios emocionais, e aí chega nos valores emocionais, hoje a gente fala de experiência. E foi a desmaterialização. Então, a experiência do que as coisas proporcionam. O que é uma experiência, né? A experiência hoje é muito pautada em cima de momentos que você entrega de felicidade. Se a gente for entender o que é felicidade, é a expectativa que você tem versus a realidade, né? Então, é em cima disso hoje que nossas cidades, que nossas lideranças precisam trabalhar, entender expectativas para trabalhar a realidade, para que a satisfação, a experiência seja positiva. E todos os valores começam a migrar para o que a gente chama de valores intangíveis, né? Aí chega
o corona. E o corona nos traz uma outra mudança, né? Falando dessas mudanças, imagina o seguinte: nós estamos presenciando a morte do mundo que a gente aprendeu, né? Do mundo que a gente consumia, do jeito que consumia, do mundo que a gente pedia uma comida, do mundo que a gente chamava um táxi, do mundo que a gente procurava emprego, se relacionava. Esse modelo do qual a gente aprendeu durante muito tempo está falindo. Então, a gente está vendo um mundo em decadência. Bom, diante do impacto da transformação digital, que foram as tecnologias exponenciais que saíram do laboratório e se conectaram, dando origem ao mundo de uma linha exponencial, a velocidade. Então, imaginem só, né? Estamos na coexistência de dois mundos, do que a gente aprendeu e está morrendo, e desse que surgiu que ainda a gente se sente desconfortável. Quando a gente está na coexistência de dois mundos, a gente está na zona de desconforto e medo, porque temos resistência ainda a algumas mudanças, mas a gente percebe um mundo cheio de oportunidades nessa linha exponencial. Essa coexistência, com toda essa tecnologia causada pelo impacto dessa transformação, ela nos traz o que a gente chama de mundo VUCA, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Bom, diante de tudo isso, o que esse novo mundo nos traz? Uma falta de previsibilidade, uma dinâmica de mudança, caos e confusão e erros de leitura. Então, como atender, tá, a essas novas demandas da nova economia a partir do entendimento do que é esse mundo VUCA? Como é que a gente faz isso? Numa cidade, numa organização, numa academia, né? No mundo menos conectado, eu tinha um organograma duro, pouco flexível, hierárquico, burocrático. Eu não posso continuar com o organograma com esse modelo. Eu tenho que partir para o outro modelo, que é algo mais flexível, veloz, conectado, multidisciplinar. Só desse jeito eu consigo absorver a enxurrada de informações que eu tenho para que eu tenha mais experimentação do que planejamento. Não é? Então, quando a gente já vem de uma mudança de era recente, impactado por todas essas tecnologias do mundo digital, nós já estávamos correndo para uma adaptação. As nossas cidades, as nossas empresas já estavam correndo para essa adaptação. E aí chega o Covid-19, que adianta a morte desse mundo, que já estava falindo, e traz uma nova mudança que aconteceria daqui a alguns anos, né? E esse Covid-19, ele traz o que a gente chama de crise. E a crise, ela é uma ruptura na forma que a gente vive, na forma com que a gente faz as coisas. E, além de tudo, o Covid-19, além de só aumentar a velocidade dessa curva que já é exponencial, ela traz uma linha toda sinuosa agora, mais complexa ainda. E as crises, por todas que a gente já passou, elas geram impactos. Impactos em novas formas de trabalho, na política, na economia. E esses impactos geram novos hábitos e comportamentos emergentes desses impactos. E geram novos valores. Geram valores que são ressignificados. Muito sendo entendido por empresas que já têm um processo de transformação digital, né? Então, a gente tem aí uma crise invisível trazida pelo Covid-19, que impacta a economia, que muda os seus hábitos e comportamentos, por isso, ressignificam os valores, e que traz um desequilíbrio muito profundo nas pessoas, porque te tira de um lugar conhecido e te coloca num lugar totalmente desconhecido. Se a gente olhar o resuminho do que eu falei até agora, a gente está falando exatamente disso. A gente tinha um mundo onde os valores estavam na posse, no carro, na cadeira, na casa, que depois, com a entrada da internet, onde houve o primeiro processo, que foi a digitização,
que é a conversão do mundo analógico para o digital, a gente começa a colocar os valores em cima de serviços, né? É por isso que aparece o design de serviços, o UX. Por quê? Porque agora você pensa em serviço e o serviço resulta produto, o que não era. Antes você desenvolvia produto. Bom, com essa crescente, a gente chega em 2007 e a crise financeira de 2007 e 2008, o lançamento do iPhone, que traz uma configuração que entrega de fato o que é a interface digital, que entra no processo da digitalização, aí a gente tem mais uma mudança, né? E aí os valores estão em cima do que a gente chama acesso, né? Então, onde estão os valores agora? Em cima de organizações que te dão acesso. Não só o serviço, nem a posse, mas ele te entrega acesso, uma experiência do que essas coisas proporcionam. E a gente vai para um momento que a gente chama de efeito, que é a transformação digital. Perceba, tem muita gente que fala que se transformou digitalmente, mas só digitalizou. É só um processo. Transformação digital é quando você muda toda a configuração, você é disruptivo. E com essa escalada, chega o Covid-19, onde os valores agora estão em cima das causas. Então, olhem como é importante a gente entender esses marcos, essas mudanças de era aplicado a novas tecnologias. Toda crise, todo impacto e toda nova tecnologia de uma mudança de era traz novos modelos de negócios. E foi isso que aconteceu a partir de 2007. A entrada de modelos de negócios que trabalham numa economia associativa, colaborativa, que trabalha em cima do acesso e não só da posse. Então, é fato que, a partir desse momento, final desse ano, início do ano que vem, começam a aparecer novos modelos de negócios, pautados em cima agora de causas. Por que isso? Porque a gente sai do mundo das coisas e vai para o mundo das causas. Se a gente tinha, no passado, uma economia pautada em cima do tradicional, o monopólio era do mercado, vendíamos o substantivo, portanto, o produto, não é? A casa, o carro, a cadeira. Portanto, o valor tangível. A luta era por preço, por lucro. Nesse primeiro momento, de 94 a 2007, as empresas começaram a passar por processo de adaptação, que foi do mundo físico para o digital, que foi da economia tradicional para a economia associativa. Então, empresas que vendiam produtos como softwares começaram a vender agora assinaturas de softwares. Portanto, obtinham um monopólio social, porque você derruba a barreira de entrada, que é o dinheiro, e você tem mais pessoas. A Oxigênio, que é da Porto Seguro, foi a mesma coisa, processo de adaptação, o Cubo para o Itaú, e a GM fazendo parceria com o concorrente do Uber, que é a Lyft. Não para entender sobre carros, mas sobre como as pessoas vão se locomover no futuro. Essa adaptação, ela cai no sentido de não olharmos mais o substantivo e sim o verbo. Então não é mais o carro, é o se locomover. Não é mais a casa, é o morar. Não é mais produto, é a solução que você encontra para um problema. Então vejam como a gente sai de um mundo tangível e a gente vai passando por um valor onde as coisas estão no intangível. O processo de adaptação, ele passou. Agora é um processo de ressignificação, né? Só vou voltar aqui. E o processo de ressignificação, quando a gente fala de toda essa mudança, é exclusivamente entender de que de substantivo e verbo a gente começa a falar de propósito. Qual é a causa? Que inspiração você entrega? Você é uma máquina de produzir valores, mesmo para quem não compra de você? Então, estamos no mundo das causas. E é nisso que a gente vai trocar essa ideia, sobre de que maneira a gente muda, se reinventa na forma com que a gente se relaciona com o usuário, né? E é isso que vai acontecer nas cidades, nas organizações. Nós já passamos por essa forma de relacionamento diferente, a maneira com que a gente se relacionou com essas pessoas. E vai ocorrer de novo, né? Vamos mudar de novo, porque o impacto da transformação,
que é da conversão ao processo, ele passa para o efeito. O que significa esse efeito? É entender o seguinte: não adianta fugirmos do mundo digital. Ele está aí. O importante é entender que existe o físico e o digital, que gera o mundo digital. Bom, diante de todas essas transformações, as empresas só pensam em estratégia. Estratégia de marketing digital, estratégia de vendas, estratégia para inovação, estratégia para tudo. E aí é onde está o problema. Porque a transformação digital, ela não impacta na sociedade. É a sociedade que, por meio da sua curiosidade, por meio desses eventos, é que faz com que a transformação digital se reinvente ou entregue novos produtos. Portanto, a cidade, antes de qualquer estratégia, ela precisa estudar a sociedade, o comportamento, para que você comece a trabalhar a cultura. O desafio é a cultura, não a estratégia. O desafio são pessoas, a maneira com que você vai gerir seres humanos. E a partir do entendimento de comportamento com tecnologia ligado à cultura, aí sim você trabalha a sua estratégia, né? Então, o interessante nessa transformação é entender de que existe, por um lado, a essência do homem, por outro lado, a racionalidade do homem. Então, existe o homem e o digital. Então, a transformação digital não é a única causadora de ruptura. Nós temos a transformação digital, a tecnologia, como um vetor super importante para a transformação. Mas o que muda é a coordenada entre a visão que as pessoas têm e as tecnologias que são viáveis, que são entregues para a gente. Então, todo esse êxito no processo de adaptação, não é possível que aconteça transformações de qualquer natureza, seja qual for a organização, a cidade, que não envolvam uma profunda transformação cultural em sua essência, né? Então, a transformação, ela está em entender qual é o problema, quais são esses inconvenientes, quais são essas dores, e por um lado, nós temos a inteligência humana, e por outro lado, a inteligência artificial. De que maneira a gente encontra esse equilíbrio, essa simbiose entre o ser humano e entre a tecnologia, para que a gente trabalhe a intuição e eficiência, levando um significado. A gente vai chegar a maiores conclusões, tá bom? Mas diante disso, é só para mostrar o que é a transformação digital, né? Da sua digitização até a sua transformação, né? Por exemplo, o Procon, ele existe antes da internet. Então, o que acontece com o Procon em 94? Ele faz um processo de conversão e digitalização. Então, ele passa para o digital e digitaliza tudo para ganhar velocidade. Processo. O que é a transformação digital? Pegando uma empresa do mesmo setor, o Reclame Aqui, é o efeito. O Reclame Aqui, sim, ele traz uma modificação no modelo de negócio. Então, aí você tem uma transformação digital, que é a reação de novos hábitos, tá? Ligado aos consumidores e à tecnologia. O que eu quero dizer com o acesso versus posse? Ora, as pessoas estão cada vez mais buscando experiência do que as coisas proporcionam. Se eu pegar um exemplo meu, há 15 anos atrás, eu comprei numa sexta-feira à noite uma TV para instalar na parede do meu quarto. Comprei a TV e o suporte. Quando eu cheguei em casa, eu analisei e qual era o meu mindset há 15 anos atrás? Era o mindset da posse. O que eu fiz? No sábado de manhã, eu comprei uma furadeira para fazer 4 furos. E aí eu comprei a skill da Bosch, que é uma furadeira doméstica, tá? Para fazer 4 furos. Esse era o mindset. Comprar, posse, industrial, economia tradicional. E aí, eu tenho essa furadeira que foi projetada para ter 1000 minutos de ciclo de vida, e em 15 anos eu utilizei 15 minutos. Ou seja, a conta não bate. Hoje, a gente já tem economias que trabalham a mudança de um consumidor passivo para um consumidor ativo, né? Então, toda essa evolução que trabalha e prolonga o ciclo de vida de um produto, que trabalha no estilo de vida cooperado, em que você se utiliza de coisas que estão paradas para fazer negócio, nós temos aí comportamentos emergentes da mudança com tecnologia que geram modelos de negócios disruptivos. Então, é a indústria da manufatura que vai ter que mudar e muito, ressignificar os seus negócios. Não vai haver, por exemplo,
Ah, não existirá mais produtos. Sempre existirão produtos. Óbvio que existe um processo de desindustrialização, de menos consumo. Só que é aí onde a empresa da manufatura vai ter que entender e ter spin-offs trabalhando de maneira mais rápida para causar uma disrupção no seu modelo de negócio. Diante dos fatos apresentados, eu deixo uma pergunta: será que é o fim das organizações e pessoas conformadas e resistentes às mudanças? Né? Será que a gente está preparado para esse cenário que eu estou apontando aqui? Imagine, um outro evento como o que aconteceu. Será que eu estarei preparado para o dia que a Terra parar de novo? Será que eu estou preparado para o mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo que entrou em erupção? Será que eu entendo que é o momento de se adaptar e inovar, ou senão eu vou morrer? Será que eu entendo que a minha liderança precisa ser ressignificada? Que surgem novos modelos de negócios baseados em um novo momento que é da consciência e que traz novos modelos de consumo? Será que eu estou preparado para tudo isso? A frase que eu mais admiro, e eu acho que vale para mim na vida inteira, é o que dizia Alvin Toffler. Os analfabetos do século XXI não serão somente aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender. Aprender a desaprender para aprender a reaprender. Né? Ou seja, a aprendizagem contínua. Não tem como. Né? Precisamos da nossa inquietude, da nossa provocação para que a gente trabalhe essa aprendizagem contínua. Imagine o dia que a Terra parou. Né? 1/3 da população mundial confinada em casa. Qual foi o espaço que mais foi impactado? Ora, esse tripé. Casa, público e privado. Por exemplo, o mundo virou minha casa. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase de quarentena, eu tive que adaptar minha casa para o privado, para público e para casa também. Né? Então, isso muda totalmente e traz momentos atípicos do qual a gente não estava acostumado, principalmente muito medo. Porque entramos no primeiro momento, na primeira fase dessa crise instalada pelo Covid-19. E a primeira fase, que é do fechamento, é o choque, é o senso de urgência. Então, acendemos a luz da urgência. Quando eu falo momento de choque, é o momento do fechamento, de que a gente tem que responder, a nossa resposta é para garantir a nossa sobrevivência. Né? Então, esse primeiro momento foi totalmente atípico. As palavras que mais apareceram nesse primeiro momento foi ansiedade, medo, tristeza, tédio, desejo sexual, surpresa, empatia. Então, olha como é importante a gente entender as fases. A gente passou pela primeira fase, de 3 a 4 meses. A gente está agora na segunda fase, que é da adaptação, que é da reabertura parcial, a retomada. O que é a retomada? Essa retomada que começou agora, ela vai ter essa reabertura parcial e essa adaptação de 12 a 18 meses. Olha como é longo isso. Estou falando de 1 ano a 1 ano e meio. E é nesse 1 ano a 1 ano e meio que eu preciso prestar atenção nos sinais que a vida me dá. É nesse 1 ano a 1 ano e meio que eu vou saber efetivamente valores, hábitos e vícios que ganham força e os que perdem força. Então, não adianta eu ficar posicionado apenas nos 3 meses, porque foi um momento atípico. Para que depois dessa jornada de adaptação, venha a reconstrução, a reimaginação do meu negócio, e eu coloco entre aspas a palavra novo normal, porque, desculpe a expressão, acho isso aí uma puta babaquice, e acho, porque é só uma pauta editorial, como tem de monte aí, né? Tem mais pauta editorial para colocar nome e vender alguma coisa do que outra coisa. Esse novo normal, para mim, não representa nada, e eu até explico o porquê de tudo isso. Mas o importante nesse choque, adaptação e reconstrução é que a gente trabalhe, além de habilidades, a nossa mentalidade. A maior transformação é de mentalidade, não de habilidades.
Porque as habilidades caducam muito rapidamente. O Covid escancarou isso. Ok? Bom, se a gente olha... Aí, gente, eu estou falando da minha convicção. E eu acho uma utopia essa coisa do novo normal. Por que eu acho? Vou ser muito sincero, né? Quando a gente classifica alguém ou algo como normal ou anormal, será que não existe algum preconceito envolvido nisso? Se eu falar assim, eu acho o Leandro um cara normal. Normal. A empresa que ele trabalha é normalzinha. Gente, eu não estou falando de normal no mundo das causas. Eu estou falando de natural. O que é natural as pessoas fazerem, tá? E quando eu falo disso, existe uma coisa, toda vez que a gente passa por um impacto desses, e toda vez que a gente está desenvolvendo um modelo de negócio, novas soluções para a cidade, a gente estuda cenários. Então a gente busca cenário econômico, empresarial, governamental e da sociedade. Esses cenários, enquanto no mundo passado, onde existia uma certa previsibilidade, porque o mundo não era tão veloz e conectado como hoje, essas previsões eram chamadas de normalidade. Aí era normal, né? Porque eu tinha previsões. Agora, imaginem só, a nossa vida virou do avesso. A nossa rotina foi confiscada. A gente tem a falsa ilusão de comando e de segurança. Controle foi roubado. Nossa volatilidade escancarada e temos a noção de finitude. Ora, se eu estou vivendo nesse mundo hoje, não adianta eu ficar esperando previsões de futuro. Não é sobre futuros, e sim sobre a criação de novos horizontes. Protagonismo. Eu vou ficar esperando... Porque o ser humano, ele adora uma previsão. Né? Então, eu espero um cara que é um alfa dar alguma previsão para que eu siga a receitinha do cara. Só que, de verdade, nós estamos num momento que não é sobre futuros. É sobre criação de novos horizontes, protagonismo. E eu só vou criar novos horizontes se eu começar a experimentar. Ora, o que eu faço com experimentar? Eu ligo para a carteira de cliente e vou tentar dar nome a medo. Quais são os seus medos? Dá nome. Toda vez que a gente nomeia um medo, a gente consegue ter ações e respostas para dissipá-los. Então, o que a gente tem hoje é sair mais de previsões e começar a experimentar mais. Essas experimentações é que vão gerar adaptação, ressignificação e transformação. Quando eu falo de novo normal, olha o que aconteceu em Blumenau. Abriram, 28 de abril, abriram as portas. Nada deu certo, voltaram o que era antes. 11 de junho a 25 de março em São Paulo. Olha a muvuca. Mais do que isso, 13 de junho em Barcelona. Abriram tudo. Olha a praia. Tem algum novo normal aí? Eu não estou vendo nada de novo. Nada. De verdade. As pessoas não respeitam distância, não estavam ninguém de máscara. Na prática, elas só querem retomar a sua vida. Aqui eu estou vendo também. De quinta a domingo eu desço para o litoral. As pessoas não utilizam máscara lá na praia. Então, vamos ser realistas. E essa realidade é entender o seguinte: é imprescindível fazer uma reavaliação do nosso modelo de negócio para se adaptar a um consumidor que nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque estamos em constante evolução. Tá? E agora, a evolução ela é mais rápida, porque fomos atingidos por algo que fez que mudasse os nossos hábitos. Então, quais são os comportamentos que vieram para ficar? É agora que a gente vai começar a olhar esses sinais. O que a gente pode esperar desse consumidor daqui para frente? Então, será que no futuro o comportamento do consumidor será de comer dessa maneira? Estudar assim? Relaxar dessa maneira? Divertir assim? Ou viajar dentro de um casulo? Ou comprar dessa maneira? Minha opinião, não dá para chamar de tudo isso normal ou novo normal. Tá? Por quê? Porque, gente, nós estamos vivendo um momento de dualidade entre opostos. Olha nossas cidades, como é difícil hoje empreender, como é difícil, por isso que a gente precisa se posicionar. Tá? E o posicionamento, que é uma das coisas mais importantes, é você definir quem você é e onde você quer estar. Porque o posicionamento é simples, eu ajudo as pessoas a
por meio de estou me posicionando. Por quê? Porque quando a gente fala de valores, a gente vai ter dois caminhos. Eu estou falando nós, porque todo mundo, em determinados momentos, a gente vai agir para continuar ou agir para iniciar. E em determinados momentos, nós vamos querer retomar o modo seguro como a gente sempre teve. E fomos obrigados, em alguns momentos, a iniciar, a adotar mudanças ao novo. Tá? Por quê? Porque essas mudanças dependem muito do estilo de cada um e são muito pessoais. Se a gente olhar sobre valores que mais apareceram durante esse período, são valores comuns, não do ego. Então, bem-estar, home office, higiene, saúde, faça você mesmo, tempo, digital, a família, a liderança, ou seja, alguns valores que se apresentaram com mais frequência, e geralmente são valores intangíveis, ganham novos significados. Por quê? Porque estamos no momento onde saem as pautas editoriais e entra o propósito. Então, sabe todos esses mantras usados por anos e anos e anos com superlativos irritantes? Tá? Vão ter que assumir um novo significado. Essas promessas de cura, de 1 em 1 milhão em 7 dias, de cura, de receita, isso não existe. O que existe é o meu posicionamento, a minha disciplina, o meu entendimento e o meu protagonismo de construir caminhos e novos horizontes. Então, quando eu olho para essa adaptação, ressignificação, né, e penso em alguns dados, eu preciso refletir. Temas. O que pode mudar? Ora, o que pode mudar na casa, nas relações, no entretenimento, no consumo, nas soluções digitais, na saúde, no trabalho, no aprendizado. E a partir do que pode mudar, comportamentos que são emergentes desses setores. Então, é como vai mudar. Então, como muda o nosso conhecimento maior sobre os afazeres domésticos, a família, apoio local, detox de informação, o home office, a democratização e acesso, a transparência, o faça você mesmo. Então, olha as reflexões a partir de todos esses sinais. Por quê? Em cima dessas mudanças, quais são os fatores que devem mudar o comportamento, as decisões e escolhas para essa adaptação? E todo esse comportamento ele vem desses pilares, de um contexto social, de um contexto físico, das atividades e das motivações que batem a nossa porta. Bom, o que significa isso? Aonde a gente tem que estar atento? E qual é o momento mais complexo? Todos nós, o nosso comportamento vai vir pautado pela dualidade entre opostos. Horas eu estarei privilegiando no momento de isolamento, horas privilegiando estando no momento de conexão. Horas privilegiando o físico, horas o virtual. Horas comprando do pequeno, horas comprando do grande. Horas novos hábitos que emergem de tudo isso, horas novos vícios. E momentos de produtividade e momentos de ócio. Bom, o que eu quero dizer com isso? Alguns tópicos. Então, vai existir uma reinvenção nas formas de trabalho, uma socialização e ocupação da casa, é um tópico. O físico e o virtual vão ter uma relação muito grande, uma simbiose muito grande. O entendimento do real tamanho e impacto de cada negócio, isso vai começar a ficar mais transparente. Um novo mundo com pessoas transformadas. E aí, gente, me desculpa, mas não é só transformada para o lado bom. As pessoas vão sair melhores e piores de tudo isso. E os limites do corpo e da mente que foram testados. Então, tudo isso vai trazer uma mudança de comportamento, o que vai afetar os negócios e as cidades. Então, se lá atrás eu mostrei aquela mudança na reinvenção, na forma com que a gente se relacionava com o usuário, e apareceram aqueles novos modelos de negócios, agora a gente tem que olhar para tudo isso, academia, shopping, loja, escola, bar, restaurante, clínica, cidades e eventos, e entender que vai haver uma nova reinvenção na forma com que a gente vai se relacionar com o usuário. Normal, vai acontecer isso, o que é natural, tá bom? Então, quando a gente pensa no natural e não no normal, aqui tem alguns dados que depois eu posso passar para o Leandro, né? Mas quando a gente cai, por exemplo, para o fato cidades, gente, primeiro,
né, existem algumas coisas que a gente já começa a entender que ganham valores e precisam ser testados. Espaços de encontros, a valorização do espaço público aberto, né, e a ressignificação desses lugares não lugares. Porque na nossa cidade tem um monte de lugar não lugar. Né? Por exemplo, tem um monte de rodoviário, um monte de aeroporto que é um lugar não lugar, eu só utilizo por um serviço. E aquilo se torna um lugar não lugar. Trabalhar o place branding é super importante, a sua simbologia, o branding dessa cidade. Repensar uma cidade é repensar o ser humano, os outros. E eu vejo aberrações. Né? Eu não vejo no Brasil nenhuma cidade que tem um projeto show de bola sobre branding, sobre a cidade. Talvez o que mais fez isso foi Gramado. Mas é interessante que a gente pense nessa valorização da marca, da cidade, para que as pessoas se tornem embaixadores. Ela chega na tua cidade e sai identificando realmente o que ela representa. E hoje não é bem assim. Ou se é pelo lado negativo. A valorização do local, tanto para negócio como para simbologia e cultura. A simbiose do público e privado. Né? A comunidade e governança. Olha que bacana. Em alguns lugares que as ruas começam a ter governantes, chefes, com a responsabilidade de monitorar e cuidar. O protagonismo, o cidadão, né? A curadoria social. Nós estamos cheios de tecnologias de desenvolvimento assistido, assessoramento por aplicativos. Né? As pessoas hoje, pelo faça você mesmo, vão buscar mais curadorias, as fachadas vivas, né? Mais ativas, que atraem as pessoas para fora, para respirar. Então, muita coisa muda diante de algo de que as pessoas vão mudando. Né? Então, o fator sentimento, a revolução do mobile commerce, a reputação e confiança, que faz parte de todo o negócio hoje, consciência ambiental, geração mais longeva, o entendimento de acesso versus posse, o menos é mais. Hoje todo mundo é especialista, né? E eu quero e quero agora, porque a gente tem enxurrada de produtos e serviços e eu quero velocidade. O importante é como a minha cidade quer ser lembrada pelas pessoas. O que realmente faz sentido para elas? Que diferença ela faz na vida das pessoas? Qual o papel da sua empresa ou da sua cidade na sociedade? Você tem um propósito que encanta. Por quê? Porque hoje eu preciso dar significado ao impacto econômico, ambiental, social e cultural. As pessoas saem já com uma outra consciência. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu posso pagar por isso? Será que eu não estou querendo comprar para afirmar uma personalidade? E de onde veio para onde vai? Então, preciso entender que o consumo é ressignificado. É o que a reserva faz. Não é sobre roupas, é sobre ideias. O que ela vende são ideias, estampadas na camisa, com textos que traz a simbologia e a cultura brasileira, o dia a dia do cidadão brasileiro, que tem campanha de 1 pé igual a 5 pesos, uma peça de roupa comprada, 5 pratos de comida doado. E quando você sai da loja, o consumidor não fala parabéns, você acaba de comprar uma roupa linda. Não, parabéns, você acaba de doar 5 pratos de comida. Então, tudo isso nos leva a pensar num negócio numa cidade ressignificada. Aí tá uma coisa muito legal que eu costumo fazer, uma das primeiras coisas que eu faço dentro das organizações, que é achar uma causa. Como é que a gente busca uma causa? Porque assim, como uma cidade vai ser referência se ela não faz 100% da sua essência? Ela vai ser genérica. Então, eu tenho que achar uma causa. Faça por vocês. O que incomoda vocês profundamente? Depois, que alternativa você gostaria que as pessoas tivessem? Gente, olha para a cidade. O que incomoda as pessoas nessa cidade? Qual alternativa eu gostaria de ter nessa cidade? Como a vida de quem segue a minha curadoria, o meu serviço é alterada. Então, o primeiro momento é a causa. Isso é causa. Eu não olho o produtor, eu não olho a cidade, eu olho uma causa. Eu montei um curso de MBA que eu não montei por disciplina, eu montei por pessoas. Eu selecionei 12 pessoas e depois eu pensei na disciplina. Então, isso é uma causa. Depois, quais são as nossas regras? Cidades, o que vocês topam fazer e não topam de jeito nenhum? E como vocês explicam isso para o seu cidadão?
para o seu morador. Outra coisa, quais são as nossas armas? Quem são nossos aliados que têm o mesmo propósito, a mesma causa? Quais são os meios que eu vou me propor a utilizar e quem serão nossos embaixadores de tudo isso? Ou seja, a cidade tem que buscar a sua essência, o seu significado, o que ela sabe fazer. E o que o mundo precisa, o que a sociedade precisa, que é a necessidade. O valor está aí. Você cria um lugar de encontro. Isso é cidade, isso é negócio. Você atrai almas para tudo isso. Bom, olha que frase importante. Em todo curso que eu monto, é em cima desse desafio. A maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos não falharam apenas por fazer as coisas erradas, falharam, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. É isso. A gente precisa mudar a lógica dominante de fazer certo para fazer melhor. O fazer certo durante muito tempo não te garante. Não existe mais esse tipo de coisa. Então, a nossa liderança tem que ser ressignificada. Nossos prefeitos, nossos deputados, nossos vereadores, nossos empreendedores precisam entender qual é a liderança por causa, por essência, por propósito. Né? Você precisa educar e lapidar essa essência de liderança. Você tem dois tipos de líder: o líder da sobrevivência e o líder da evolução. O da sobrevivência é o animal que age por instinto. Ele busca habilidades, ele busca se adaptar, mas ainda tem uma liderança pautada em cima de toda a história, que é uma liderança masculina. Da força, da forja, do aço. Portanto, ego. Ele fala sobre o que as pessoas querem ouvir, que é a sobrevivência. Só que eu preciso entender que o líder da nova era é o líder da evolução, da reflexão sobre a vida. Não da habilidade, mas da mentalidade. Não da adaptação, mas da ressignificação. Não da liderança masculina, mas da essência feminina, do amor à vida. Olha o maior exemplo dos combates que tivemos em alguns países do Covid-19. Tinha sempre chefe de Estado mulher. Então, a liderança pelo sentido de proteção à vida, da espiritualidade, não do ego. Ou seja, você atua sobre o que as pessoas precisam ouvir. É assim que você forma uma comunidade. Ou seja, a nossa volatilidade aberta é a melhor coisa que pode ter. Esse senso de medo, porque a gente só pode socorrer alguém se a gente tiver com a nossa fragilidade acesa. Né? Então, é sobre essa ressignificação. E um outro ponto é o seguinte: uma cidade, uma organização, precisa partir com uma estratégia ressignificada. E a estratégia é cultura, propósito. Qual é a estratégia? A estratégia de toda cidade é se interessar pelo problema dos seus cidadãos, que naturalmente eles vão se interessar pela sua cidade. A empresa é a mesma coisa. Quando você se interessa pelo problema do seu cliente, naturalmente ele se interessa pela sua empresa. Isso é propósito. Ora, se eu tenho um propósito definido, eu tenho uma causa, eu preciso investir em pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber para que serve o que está fazendo. Se não se entender para que serve o que está fazendo ou o que está usando, não tem sentido, não tem engajamento. E o que eu preciso fazer com os meus moradores, cidadãos de uma cidade? Fazer com que eles sejam fio condutores do seu propósito. Por quê? Quando ele é o fio condutor do seu propósito, a gente encontra a inovação. Porque a gente tangibiliza esse propósito, a gente materializa esse propósito. E quando a gente materializa esse propósito que vem da condução de pessoas, a gente precisa de tecnologia, que é o meio de levar seu propósito para mais pessoas. E não adianta fugir, principalmente das tecnologias digitais. E quando eu levo isso para mais pessoas, eu preciso aprender a comunicar. E aí é onde todo mundo erra, inclusive eu. Comunicação é uma parte que mais a gente precisa entender hoje sobre causa. É contar para o nosso cidadão, para o nosso cliente, como a gente pode ajudá-lo. Tá? Então, a gente tem todo esse processo e o nosso projeto precisa ser ressignificado atrás de belezas que estão ocultas. Ora, o que é uma beleza oculta? É quando eu
desenvolvo um projeto, um meio, que se não conecta às pessoas. Quando a pessoa não percebe aquela beleza, é porque ela está oculta. O mais interessante é que as cidades fizessem as pessoas sentirem primeiro, para depois pensarem. Para eu fazer isso, a minha cidade precisa conectar o departamento que executa com o departamento que planeja. É o afeto. Mais do que inovar em produto, serviço, tecnologia, organização, mercado e negócio, é a inovação social. A necessidade que a gente tem de quebrar padrões de isolamento, paternalismo, antagonismo, concorrência, e levar a impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais. Como é que a gente faz isso? Ressignificando o projeto. Ora, várias ferramentas. Primeiro, profundidade, entender fatores humanos, o que incomoda, o que gera dor, o que causa problema. Design thinking, por exemplo. Depois, um processo que vai atrás de fatores mais técnicos possíveis, as diretrizes do design thinking aplicados a ferramentas Lean, para que eu experimente, para que eu separe o que é racional do emocional e coloque em atributos, materialize, para que depois eu pense, opa, pulei tudo aqui, gente, para que depois eu pense mais sobre como isso pode ser aplicado em modelo de negócio. E aplicar em modelo de negócio, por exemplo, eu posso utilizar um Canvas, né? Mas todas essas ferramentas precisam ter propósito. E a maioria delas é utilizada por modinha, sem propósito, sem conexão, sem entendimento. Então, quando eu parto do desejável, que são os fatores humanos, entendo o possível por fatores técnicos e enxergo o viável por fatores econômicos, eu chego a algo que é atrativo. Aí eu tenho proposta de valor, aí eu tenho promessa. Toda empresa, toda cidade entrega promessas afetivas e de utilidade. Tá? Bom, aí depois eu tenho o design thinking. O que é isso? Né? Muita gente não entende ainda o que é, mas é o que você quer descobrir uma necessidade em profundidade, onde você conecta o que você vai perguntar, o que você experimenta, o que você escuta e o que você vê, que são necessidades, dores e desejos, para que você, por um processo de afinidade, entenda melhor o problema. Entender melhor o problema, eu estimulo essas pessoas a criarem. Quais são as ferramentas de estímulo do design thinking? Ferramentas de desespero, de analogia, de imaginação e ambiente. O desespero deixa as pessoas criativas. A analogia faz com que você busque coisas que já resolveram em outro setor e traga para o seu. A imaginação são hipóteses, e se fosse assim, volta a ser criança. E o ambiente favorece a isso. Para que depois a gente comece um processo de divergir de novo, em cima de todas essas hipóteses criadas, para que, por combinações, conexões e interações, com as nossas memórias, emoções e pensamentos, a gente vá a uma convergência do porquê. Né? Então, se o design vai, primeiro, no que eu quero descobrir que são necessidades, depois, como definir esses problemas e desenvolvê-los, para chegar no porquê, a comunicação muda. Eu falo primeiro do meu porquê, para depois falar o como, para depois mostrar o que eu faço. Né? Então, a nossa comunicação a partir disso não é mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Eles não vão comprar mais o que você faz, elas vão comprar o porquê você faz. O que você faz serve apenas como prova do que você acredita. E aí, os elementos de valores. Ora, se a minha cidade entrega elementos de valores racionais, como economiza tempo das pessoas, reduz risco, organiza, evita problemas, eu tenho que mostrar. Se isso for verdadeiro, isso tem que chegar até as pessoas. Se eu entrego alguma coisa que trabalha valores, elementos de valores emocionais, como reduz ansiedade, valor terapêutico, eu tenho que mostrar. Ou mais do que isso. Imagina uma empresa que entrega um valor, um elemento de valor de devolver esperança, gerar senso de pertencimento. Então, quanto mais elementos de valores são percebidos pelas pessoas, mais a minha cidade, o meu produto ou o meu negócio é relevante, único e premium. Né? E aí, é saber como isso vai ser motivado. Se eu tenho pessoas inspiradas por um desejo de proteger o meio ambiente e ser a pessoa que deseja ser, eu motivo por benefícios que atraem esse desejo. Se eu mudo
agora eu tenho pessoas inspiradas por outros desejos, eu mudo os meus benefícios, né? E aí a conexão da cidade com o usuário. Quando a pessoa reconhece uma necessidade, identifica algo e solicita, e tem a vivência da entrega, que é a resposta. E aí surgem quatro modelos de conexões com o usuário. Resposta ao desejo, oferta com curadoria, coach comportamental e execução automática. Isso eu vou deixar para falar em um outro momento, com mais tranquilidade. Leandro, você pode me convidar depois para falar mais sobre jornada de usuário, conexão contínua, UX, todo esse tipo de coisa. Mas aqui eu estou mostrando que existe um outro tipo de conexão com o usuário, tá? E eu preciso entender, a partir desses comportamentos emergentes da crise, como é que eu vou me conectar com esse usuário do início ao fim. O que significa? Entender toda a jornada dele. O que é a jornada dele? São todos os momentos, situações pelo qual o usuário passa com o serviço que você entrega. Quais são as atividades em cada momento e situação? Quais são os pontos de contato? Quais são as barreiras e oportunidades? E, principalmente, qual o grau de felicidade que ele tem sobre aquilo? Felicidade é expectativa menos realidade. Então, se a minha expectativa foi alta por uma realidade negativa, experiência negativa. Então, eu tenho que buscar, por meio de um mapa emocional, entender o grau de experiência que ele tem para entender onde está o problema, né? E aí, um trabalho de branding, que vem por um propósito, uma causa, esse propósito é transformado em visão, missão e valor. Essa visão, missão e valor precisa de uma true line, tagline, personificação e naming, ou seja, são técnicas de plataforma de marca, do branding, para que aí eu tenha um tom de voz e a experiência com coerência e clareza. Tudo isso em consistência traz o que a gente chama de branding. A visão, o valor e a missão estão conectadas ao nosso usuário. Então, cidades inteligentes, né, nada mais é de que você entender que uma cidade é um palco de experiência e uso, que são os nossos espaços, aliados às tecnologias, comunicação e informação, e ao comportamento que vem das pessoas. Tudo isso por uma gestão, que é essa infraestrutura urbana mais eficiente e intuitiva, aliado às novas tecnologias, para que a gente trabalhe a formação, a educação das pessoas, ligada aos recursos de tecnologia, para que a gente derrube a burocracia em cima de uma cidade. Quando a gente vai para uma cidade pensando design, a gente trabalha essa gestão de maneira diferente, né? Pensando no palco de experiência e uso, é a interação da pessoa com a tecnologia que vai dar conveniência. O que é conveniência? Quando as pessoas utilizam alguma coisa da maneira com que eles pensam. Isso é conveniência. Como é que eu tenho uma gestão para promover o bem-estar e conviver com a diversidade? Quando eu entendo o que as pessoas querem, precisam e desejam, ligado à informação, à formação e à conexão que eu tenho. E aí eu estou alinhado a todo aquele tripé do design thinking, que é o que é viável, possível e desejável. Bom, resumindo tudo isso, a gente tem algumas linhas. Primeiro, vou iniciar um projeto. Causa. Armas que eu tenho. Quais são as minhas regras? Depois, eu preciso colocar na minha cultura que as pessoas, mais do que qualquer coisa, tenham desejo de aprender todos os dias. E, principalmente, o desejo de aprender sobre o problema dos nossos cidadãos, sobre as pessoas, que naturalmente elas vão se interessar e ser engajadas pela sociedade. Segundo momento, é muito simples. Ajude as pessoas a fazer o que elas já querem fazer, para que depois elas se sintam bem-sucedidas. Esse é o projeto. Ajude pessoas a fazer aquilo que elas já queriam fazer, a se sentirem bem-sucedidas naquilo que elas queriam fazer. Então, resumindo tudo, como seremos mais próximos e relevantes do nosso cidadão, do nosso consumidor, que é mais consciente, que criou uma nova relação com a casa, com a cidade, que é interessado mais por pessoas, porque essa urgência nos trouxe um sentido de colaboração,
que estão mais familiarizados com soluções digitais, que são mais criteriosos com os produtos, que estão mais preocupados com a saúde mental e física, estão mais abertos ao novo. Tá? É óbvio, gente, o que a gente está mostrando é uma mudança. A gente tem uma mudança muito tímida, mas ela acontece. E a sua cidade, a sua organização, ela vai ser reconhecida pelo tamanho dos problemas que resolve, das experiências que proporcionam, das transformações que provocam, mas, acima de tudo, das esperanças que recuperam. A sua cidade vai ser reconhecida muito pela esperança que você recupera. Ou seja, uma cidade, uma empresa, precisa acumular dívidas de gratidão. O que é dívidas de gratidão? É quando a pessoa tem gratidão por aquilo que você entregou, pelo produto, pelo serviço ou pelo conselho. Quando a gente fala de novo líder, veja bem, líder, o líder, ele não é, e aí eu não estou falando de cargo e hierarquia, eu estou falando de decisão. Decisão em ser líder, né? O líder não é aquele que dá dinheiro, aquele que manda. O líder tem uma conotação totalmente diferente. O líder é aquele que decide dar atenção e tempo às pessoas. Esses são os verdadeiros líderes. Ou seja, o que uma cidade, uma empresa precisa ter? Mais histórias para contar do que coisas para mostrar. Ser mais lembrado por marcas de amor que deixou do que de dor. E aí é um momento que a gente tem que colocar naquela tabela quais são os elementos de valor que realmente eu entrego. Estão alinhados com os valores comuns, não do ego, ao novo momento? E se eu quiser realizar um projeto que promova valores, eu tenho que tocar a alma. Então, está na hora de refletir sobre como a gente vai projetar e construir as nossas cidades, as nossas empresas. E o que significa isso daqui para frente. Ou seja, saímos da era das coisas para a era das causas. E aí, eu vou deixar um espaço aberto ainda para a gente bater um papo, Leandro. Mas isso era um pouco do que eu queria trazer. Uma outra coisa, para quem quiser conhecer, a minha mais nova empresa, que é a Academia Exponencial, tem aí o site, academiaexponencial.com.br, e um dos cursos que a gente tem é o Reinventando Teu Negócio para a Nova Economia. Qual é o nosso propósito da nossa academia? Né? Não é formar PhD. A gente quer preparar e ajudar alunos e empreendedores para empreender na vida, gerar valor relevante para a sociedade e transformar em seus negócios por meio da materialização do seu propósito, né? É uma plataforma 100% digital e interativa, toda editada, vídeos, aulas, artigos, atividades práticas, tudo isso muito bem preparado, cada pílula de 20 minutos com profundidade de um tema, que traz artigos, atividades complementares e ferramentas, mais de 43 ferramentas. A gente também, quando a pessoa entra no nosso curso, ela já começa a participar da nossa comunidade de inovação. A gente pode customizar a nossa ferramenta para a instituição, de acordo com as demandas, talks com especialistas, ou seja, é muito legal. A gente trabalha aí um tripézinho de conhecimento prático e transformação. Talvez o nosso diferencial, né, do curso é promover essa pílulas que são curtas, mas de maneira muito profunda e objetiva, e a gente proporciona para quem está fazendo o curso essas reflexões do que a gente passa, de questionamento e colocar no papel a experiência vivida do tema abordado. Então, é muito legal, e ao final, quando você assiste, por exemplo, esse modelo de curso, no final você tem um mapa mental do seu negócio. Você construiu todo um mapa mental e aí fica mais fácil. Aqui tem um programa, né, do curso, e aqui é a nossa jornada. Nossa jornada é da realidade, como as coisas são, e dessa construção de novos horizontes, que é como as coisas podem ser aplicadas por um momento de conhecimento, prática e transformação, tá? Depois eu deixo disponível aí pro Leandro tudo isso certinho. Mas, Leandro, foi isso, cara. Eu agradeço aí e estou aberto aí para a gente bater um papo, cara. Deixa eu só parar a apresentação. Beleza. Show.
Pô, Marcos, show de bola, cara. Sua apresentação, como sempre, é foi bem explanado nessa questão. Você abarcou tanto a questão das cidades e trouxe para a questão dos negócios, porque não tem como fugir. Uma cidade, no final das contas, ela é um negócio, né? Nós Isso aí. sabemos, infelizmente, é muito político, hoje em dia ainda. Isso precisa mudar e por isso que está surgindo essas questões, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades humanas, né? Tem Uhum. vários termos que se usa hoje na academia, né? Que eu também tenho feito bastante pesquisa nesse sentido. E uma das coisas assim, que eu queria comentar a respeito do que você comentou sobre propósito, Marcos, realmente é isso. E muitas vezes nós não temos o nosso próprio propósito de vida. E aí fica difícil. Se você não tem um propósito de vida, como que você vai propor algo para uma cidade, para o seu bairro que seja, para o seu condomínio onde você mora? Que nós temos que começar de forma pequena, né, no micro, Uhum. para depois expandir para o macro, né? Não adianta pensar gigante se você não consegue resolver um problema básico. E pensando nessa sua questão do propósito, eu me lembrei agora de um livro que eu estava lendo, e estava contando a respeito de uma vila na Índia, que o pessoal, a partir do design thinking, eles conseguiram remodelar toda a vila deles e transformou a vida dos cidadãos. Então, olha como realmente isso que você comentou é fundamental. E é uma das metodologias que eu uso para a questão de transformação realmente de cidades Ah, inteligentes e mentalidade das pessoas. Eu utilizo o design thinking e a gamificação, né? Então, isso vem bem de encontro realmente com essas questões. Então, foi show de bola, assim, parabéns pela apresentação mais uma vez. Tem algumas perguntas aqui, Marcos, que o pessoal está comentando. Ô Pri, eu acho que deixa aberto o microfone ou lê aqui pelo chat? Acho que a gente pode abrir o microfone. Eu queria só fazer alguns comentários também. Marcos, muito obrigada por aceitar esse convite, né? É uma apresentação riquíssima. Nós sabemos que é um prazo muito curto para absorver um pouco do conhecimento que você tem a nos ofertar, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre algumas coisas que você comentou, né? tá. É engraçado que a gente está em tempo realmente de reconfigurar nossas vidas, a questão da causa, a questão do propósito, é algo que a gente tem que planejar. Tudo que nós estamos passando hoje, ele é reflexo daquilo que a gente construiu até hoje, né? Falar de sustentabilidade nesse momento, ele é muito propício, né? Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos repensar o nosso modelo, não somente de negócio, mas eu falo de vida, de propósito mesmo, e foi muito bem colocado na sua apresentação. A gente não tem receita de bolo, né? Como você mesmo disse, não existe um formato no qual todo mundo tem que seguir, a gente tem que parar de seguir, copiar o que o outro está fazendo e realmente buscar em si mesmo um propósito da sua empresa, qual o impacto que você está deixando na sociedade, qual a palavra e qual a mensagem que a sua existência e a sua empresa está fazendo hoje, o que a nossa cidade está fazendo, né? Maringá, eu não sei se você já teve a oportunidade de vir a Maringá, é a cidade um pouco diferenciada, né? A gente é uma cidade que já foi mais de uma vez considerada a melhor cidade para se morar em todo o país, mas a gente tem práticas sustentáveis, mas a gente não fala que Maringá é uma cidade sustentável como Curitiba, né? Curitiba ela é considerada um modelo de todo o país, mas Maringá, mesmo tendo toda essa bagagem, ela ainda não é considerada como uma cidade modelo sustentável como a gente tem a nossa capital, né? Então, a gente começa a repensar hoje, e eu acho que foi bem interessante que você colocou, a questão do planejamento, que a gente vai ter que começar a repensar esses modelos, que vai acontecer nesses 12, 18 meses, né? Não é algo novo, não é algo que talvez não seja a primeira vez, né, que isso aconteça. Acho que, pelo menos para mim, eu tenho 36 anos, eu acho que nos últimos 30 anos eu posso falar que o mundo mudou muito, principalmente na área de tecnologia, de inovação, então foram mudanças muito rápidas.
E é igual você colocou, o nosso consumidor também, ele vai sair diferente de toda essa pandemia, e a gente vai ter que se reconfigurar, né? Aquelas empresas que hoje estão sofrendo financeiramente, né? Isso é um reflexo do planejamento ou da falta de planejamento no qual ela fez ou deixou de fazer, né? Isso a gente diz também pessoalmente, né? Se a gente está passando dificuldade hoje, ele também é um reflexo das escolhas e do planejamento ou da falta do planejamento que a gente fez. Eu achei bem interessante a sua apresentação, principalmente sobre essa criação de novos horizontes. Muitíssimo obrigada pela explanação e espero contar com você nas próximas. Eu tô aberto, esse é a minha vida. É, o meu, assim, só para entenderem, né? Porque às vezes as pessoas acham que falar de propósito, de causa, falar de espiritualidade é muito romântico. Não, não é, tá? Eu trabalho cultura de inovação e eu já tive trabalhos em cidades, trabalho em negócios pequenos, grandes, academias, eu trabalho do agronegócio ao turismo, do turismo à indústria 4.0, da indústria 4.0 à saúde. Então, essa bagagem que eu trago de anos, trabalhando com todos esses setores, e principalmente onde eu conseguia ter indicadores, tanto de conhecimento como prática e transformação, eles aconteciam sempre com mais valor, onde se entendia o que era propósito, causa, engajamento e espiritualidade. Né? O que eu quero dizer e quais são essas transformações? Eu nunca pedi para as pessoas pensarem nem dentro nem fora da caixa. Eu pedia para eles pensarem fora do eixo, sabe? Por quê? Eu sempre falava, gente, eu estou disposto a errar, mas eu também estou disposto a estar certo quando todo mundo acha que eu estou errado. E a minha vida sempre foi assim. Né? E os maiores projetos que eu conquistei foram as vezes que eu fui desobediente. Porque é só o desobediente que muda o mundo. O obediente não muda o mundo. Né? Quando eu falo isso, é óbvio que eu falo no sentido de você ser protagonista. Né? Eu não estou falando para minhas filhas, seja desobediente. Né? Não, não é isso. Eu estou dizendo num processo de cultura, protagonismo, de você pensar efetivamente na sua intuição. Né? Qual é a sua intuição? Como é que eu penso fora do eixo? Como é que eu realizo o presente e imagino o futuro? Né? Eu tenho que ter isso. Quando o Leandro e você mesmo falou, a gente tem um problema grave quando se fala de cidades, porque as nossas cidades, elas são pautadas de 4 em 4 anos, né? Por caprichos, por uma série de burocracias, de hierarquia. O que esse momento pode trazer a nós é o sentido de, quando você entra no momento de choque, o primeiro momento, naturalmente você começa a colocar pessoas em primeiro lugar, tá? Porque quando todo mundo entrou nesse momento de choque e voltou para casa sem a possibilidade de sair na rua, as primeiras coisas que eu falava numa reunião era, cara, como você tá? Você tá bem? Como é que tá isso? A gente colocou pessoas em primeiro lugar. Segundo momento que eu acho que é uma observação para todo mundo, é que quando a gente se vê distante, mas presente digitalmente, trabalhando em momentos atípicos, a primeira coisa que a gente faz é quebrar silos. E isso aconteceu. Né? Por quê? Para ganhar essa velocidade, você começa a pular essas coisas sobre hierarquia. Você começa a trabalhar mais sobre a solução de problemas. Então, naturalmente, a gente começa a quebrar esses silos e ter uma visão mais coletiva, que a gente depende da comunidade, que a gente vive em comunidade. Porque não adianta nada eu me proteger e o meu vizinho não. Então, a gente aprendeu muita coisa durante esse modelo. E eu acho que esse aprendizado, algumas coisas, elas vão ficar, né? E uma outra coisa é das pessoas entenderem que alguns negócios foram mais impactados, outros menos. Alguns foram mais impactados e vão demorar para se recuperar, outros foram impactados e vão ter uma recuperação mais rápida. E outros, no momento da crise, não tiveram impacto e vão continuar em alta e outros vão descer.
O mais importante quando a gente pensa em cidade, né, e quando a gente olha o potencial de turismo no Brasil, que é pouco explorado, né, porque as cidades não trabalham o seu place brand, não trabalham a sua marca, não trabalham esse engajamento para que forasteiros, para que moradores, para que empreendedores da cidade tenham uma linguagem, tenham um propósito em comum, é entender que alguns setores que foram impactados, não se desesperar. É de uma aprendizagem, porque a gente tem um efeito rebote. Né? Então, em uma pesquisa que eu mesmo fiz, qual era a primeira coisa que faria depois disso? Era viajar. Ou seja, se o turismo não se preparar para essa demanda que ficou reprimida, ele não vai gerar valor. Então, a gente tem que entender de que tudo é momento e situação. Os efeitos que a gente tem de longo e pequeno prazo, mas mais do que isso, né, é essa vontade de aprender todos os dias. E quando eu falo de experimentar, e a cidade ela peca por planejamentos muito longos, né? São planejamentos que duram 4 anos, aí entra outro prefeito, muda-se os caprichos, muda-se todo esse planejamento. Precisam de pessoas experimentando esses problemas, né? Uma cidade, ela precisa pensar igual essas organizações que colocaram braços, né? Como Itaú, como Bradesco, como o Hospital Albert Einstein, como o Porto Seguro, ou seja, núcleos identificam um problema e trabalham sobre essas ferramentas ágeis para experimentar esse problema, né? Porque no mundo que a gente vive, nasceu perfeito, nasceu tarde. É por isso que a gente precisa dessa experimentação. Né? E assim, óbvio, né? Eu estou num processo de aprendizagem contínua e tudo que eu mostrei aqui são algumas convicções. Certezas? Certezas no mundo que a gente vive está cada vez mais difícil. Mas eu trouxe algumas convicções. Eu já fui a Maringá. Eu vejo um potencial incrível nessa cidade, pelas pessoas, pela empresa, pela geografia do lugar, pela condição. A questão é aquilo que eu falei, mais do que inovar na cidade e na educação, é você educar as pessoas a inovarem. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, já são quase 9 horas, a gente tem que encerrar às 9. Tem algumas perguntas, se é possível pensar em cidades inteligentes fora da casinha de TI. O É Yuri está legal. perguntando. Legal, porque quando a gente pensa em cidade inteligente, a gente já pensa em altas tecnologias, né? E aí, assim, é óbvio, é aquilo que eu falei. O TI, a tecnologia da informação, as tecnologias exponenciais, é um vetor importante. Não adianta fugir dessa tecnologia. São essas ferramentas que dão escalabilidade, são essas ferramentas que, por meio da inteligência artificial, do Big Data, trabalham informações para que a gente tenha mais segurança, mais conveniência. Então, é difícil fugir do vetor tecnologia. Porém, né, não é só isso. É o que eu falei antes, a transformação acontece por pessoas. Então, a gente precisa ter um trabalho de engajamento dessas pessoas. Dentro da organização, o processo é você trabalhar cultura antes de estratégia. A mesma coisa é uma cidade. Né? Antes de qualquer coisa, é o trabalho cultural daquela cidade. Como é que essas pessoas serão embaixadores da sua própria cidade? Qual é essa causa? Né? Qual é esse propósito? Como é que essas pessoas vão fazer parte de uma governança coletiva? Né? Isso seria o ideal, né? Para que todo mundo participasse de uma governança, mas que fosse preparada a isso. É por isso que a parte pessoas, a gente não adianta ter uma indústria 4.0 se as pessoas ainda são 1.0, né? Então, é um pouco dessa história. Complementando com o Marcos. Oi, Pri? Desculpa, pode falar. Complementando com o Marcos comentou, realmente é essa questão, né? Primeiro nós temos que preparar as pessoas para que depois sim nós consigamos atingir a cidade sustentável, a cidade inteligente. Né? Sem as pessoas preparadas, não adianta vir de cima para baixo que não vai funcionar. Né? Isso não tem como isso acontecer. Pode acontecer em uma situação específica ou outra, como por exemplo,
o Yuri comentou que é a questão da cidade inteligente sair de TI, por exemplo, você pode fazer um semáforo inteligente. Isso é uma situação, mas não a cidade como um todo, né? Então, se a gente realmente não pensar primordialmente nas pessoas, nós nunca teremos uma cidade inteligente. Eu lembro até novamente, comentando aqui que na outra live que eu fiz, eu falei disso, o prefeito de Curitiba, o Greca, né, acho que é o nome deles, se não me falha, ele falou, Curitiba é conhecida como uma cidade inteligente, então ele bateu nessa tecla umas 300 mil vezes, em 5 minutos, que ele falou na TV. E ele estava revoltado, assim, porque ele estava nervoso, porque a cidade é conhecida por isso, mas não estava agindo como tal, né? Os próprios moradores não estavam agindo como tal. Então, realmente, se nós não focarmos nas pessoas, treinarmos as pessoas, prepararmos para que elas também tenham não só cidade inteligente, mas você tem que ter cidadão inteligente, né? Apesar que inteligência é meio complexo de discutir, né? Mas se você não tiver o cidadão inteligente, fica complicado você conseguir atingir o status de uma cidade inteligente. Excelente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente pode abrir o microfone para mais uma pergunta. Quem ainda não fez? O Yuri quer fazer mais uma. Tá empolgado, Yuri. Manda aí, Yuri. Fala no microfone. Abre o seu microfone aí. Pode falar. A gente tem mais um minutinho, tá? Olá, boa noite a todos. Desculpe a minha insistência. Não, manda bala, assim que é bom. Porque, assim, é que nem eu comentei ali na caixinha de chat, né? Eu tenho uma formação na área de relações internacionais e na área de comércio exterior. Eu ia cursar arquitetura, aí um dia no cursinho, uma menina falou para mim, porque eu tinha morado fora, eu morei na Alemanha, no Canadá, então eu falo inglês, enfim. Aí ela virou para mim e falou assim, por que você não faz RI? Aí, na época, eu pensei, uai, beleza, vou fazer. Verdade, né? Não pensar nisso, eu gostava de geopolítica, toda essa questão. Comecei a rir, só que ainda tinha uma coisinha assim voltada para aquela questão de urbanismo, cidade dentro de mim. E hoje em dia, eu com 27 anos, eu tenho muito interesse de juntar de uma forma meio maluca na minha cabeça essas coisas, essas questões todas que estão envolvidas, seja questão pela minha formação de comércio exterior, relações internacionais. Agora eu atualmente curso a pós-graduação em gerenciamento de GETS pela Unicesumar, né? Eu gostaria de saber se existe uma possibilidade de da minha área, que é essa área mais voltada à internacionalização, à parte internacional, eu conseguir juntar isso com, sei lá, com urbanismo mesmo, com essas ideias, meio que com o meu medo, que nem eu testei ali na área de TI e tal, e fazer disso alguma ideia voltada para cidades inteligentes. Yuri, tudo hoje é válido, né? Quando a gente pensa num processo, e principalmente quando a gente utiliza um pensamento mais exponencial, a gente sai de um pensamento linear, e esse pensamento linear, ele é feito de uma maneira onde ele é uma linha de montagem, onde ele é segmentado, unidisciplinar, portanto é previsível, certo? Então, o que é um pensamento linear? Eu tenho um monte de pecinha aqui, ele vai ser segmentado por pessoas de uma mesma expertise, e essa construção vai sair num produto. Esse é um pensamento linear, portanto previsível. Quando a gente começa a adotar um pensamento mais exponencial, nós olhamos no sentido de dores. O que incomoda essa sociedade, ou esse bairro, essa rua, alguma coisa? Quando a gente entende esse incômodo, é aí onde entra o transdisciplinar. Então, a gente não é mais segmentado nem unidisciplinar, a gente é conectado e multidisciplinar. Quando você tem toda essa expertise, né, do olhar de fora, né, vamos dizer assim, de local, né, globalizado e local. O interessante é que você tenha esse envolvimento. A gente passa por um processo que é um processo de levantamento de hipóteses, ideia e experimentação, levantamento de hipóteses, ideia e experimentação, e até você chegar a ter um mínimo produto viável que atenda uma necessidade básica ou um problema que não foi resolvido. Bom, o que eu quero dizer com isso? A maior vantagem que a gente tem são pessoas.
tá? Precisamos devolver às pessoas as características próprias das pessoas. Porque no passado quisemos transformar pessoas em máquinas. Só que hoje a gente não precisa mais disso, porque a máquina ganhou uma evolução tão grande de pensamento, de velocidade, que a gente precisa devolver ao ser humano a característica de ser humano. Quando a gente pensa em toda essa mudança, por exemplo, eu já fiz um trabalho para a cidade, em Curitiba, quando o Ratinho Júnior ele era secretário de Desenvolvimento Urbano, né? A gente fez um trabalho para ele em Curitiba, que a gente montou para ele um hackathon. Cara, o que é um hackathon? É você trazer pessoas que estão interessadas em abrir startups ou abrir negócios diante de problemas de uma cidade, onde você leva esse conhecimento para essas pessoas sobre o tripé daquilo que você quer resolver, você capacita essas pessoas numa manhã, forma times transdisciplinares, que são mentorados, e você tem um foco durante 24 horas sobre aquele problema. Em 24 horas, a gente levantou 10 soluções. Dessas 10 soluções, 2 startups iniciaram um processo a partir dali em parceria com o governo. Então, o que eu quero dizer? A gente se utiliza muito pouco das pessoas na cidade, principalmente das suas expertises. Você, com a sua de vivência, né, dessa parte mais internacional, de fora, de entendimento, de participação de outras culturas, de desenvolvimentos diferentes, de comportamentos, que poderia ser útil num processo de hackathon, por exemplo, que é um processo de experimentação. Então, o que eu vejo, né, muita coisa acontecendo nas cidades e muita utilização de ferramenta para dizer, primeiro, que está fazendo alguma coisa, tem propósito. E tem muita iniciativa e pouca terminativa. Esse é o grande erro das cidades. Estamos iniciando isso, mas você nunca vê terminar nada. Né? Você nunca vê. E aí, como é que eu chego para o cidadão e vou vender minha promessa de novo? Acabou a promessa. Porque você nunca vê nada de concreto e cada vez pior. Né? É por isso que a gente não acredita mais em campanhas publicitárias. Né? O que a gente acredita é quando pessoas começam a falar de você. Aí sim eu começo a acreditar. Mas assim, Yuri, o que eu vejo da parte de internacionalização, cara, isso é super importante. O meu sócio na Academia Exponencial, ele tem um projeto que ele teve que parar pela metade, que ele ia fazer 360 dias de volta ao mundo, pesquisando todas as inovações de cidades para trazer para o Brasil. Ele já tem todas essas conexões. Né? Só que ele parou pela metade por causa da pandemia e teve que voltar. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa trabalhar mais o capital humano. A gente precisa pôr as pessoas a serem mais protagonistas, serem mais provocadas. Porque se é uma dica que eu deixo para todo mundo, é só o amor, a inteligência e a nossa inquietude que é capaz de fazer alguma coisa. Se a gente não tiver amor, não buscar conhecimento e não for inquieto, nada sai do papel. Marcos, a gente já extrapolou nosso tempo, né? Já são 9h06. A Rosane fez uma pergunta, eu não sei se você consegue responder ela em 5 minutos, mas ela gostaria muito que você desse uma dica de como a gente consegue definir uma causa, né? Um propósito. Sei que é um contexto muito amplo, né? Para discussão, só isso dá uma palestra, mas se você conseguir nos responder. Assim, eu vou responder de novo sobre um slide que eu passei, de como eu busquei uma causa, né? E de como eu trabalho isso dentro de organização. A causa, ela vem de algo que te incomoda profundamente. Né? Eu vou dar o exemplo meu. O que me incomodava profundamente, diante de todo o trabalho que eu fazia pelo Brasil, era de perceber que todo empreendedor, ele era mais empreendedor por necessidade do que por vocação. Então, isso me incomodava. Ninguém era preparado a ser empreendedor porque não conseguia conectar os pontos. As pessoas sempre têm uma especialidade de uma coisa, mas não conseguia ter a visão de um todo para ser empreendedor. Então, isso me incomodava. Segunda pergunta para achar uma causa. Que alternativa eu gostaria que eles tivessem?
Então, fui atrás. Pô, se isso me incomoda, qual alternativa eu quero que eles tenham? A alternativa foi buscar esse conteúdo de deixar o mais disponível possível numa linguagem prática de um assunto complexo, para que tivesse essa conexão com esses empreendedores. E o terceiro é como a vida dessa pessoa vai mudar depois do seu conselho, né? Então, horas, como é que a vida dessa pessoa muda depois desse meu conselho? Só quando o que eu estou fazendo tem muito amor envolvido. Eu não preciso ser o melhor em nada, mas eu preciso colocar o meu melhor em tudo que eu faço com muito amor, né? E aí, é mostrar para as pessoas que você tem dois caminhos. O caminho da ilusão e o caminho do seu sonho. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vivi o caminho da ilusão. É o caminho mais fácil. É o caminho para chegar onde você quer mais fácil. Só que isso é frustrante. Isso gera frustração quando você trabalha no caminho da ilusão. O caminho do sonho depende de disciplina, mas essa disciplina só se constrói se você tiver muito amor. Então, a causa, ela nasce de incômodos profundos, de alternativas que você quer dar para as pessoas, e mais do que isso, como a vida dessa pessoa é transformada após o seu conselho. Diante da sua essência, que é a sua verdade, aquilo que você sabe fazer, ligado às demandas da nova economia, que são as necessidades do mundo. Isso nasce uma causa. Excelente. Muitíssimo obrigada, Marcos. Obrigada a todos que participaram. Nesse momento a gente encerra a gravação. Esse material estará disponível lá no YouTube, para quem perdeu algum detalhe. Esse slide, esse detalhe também que ele falou sobre o propósito, também está no slide do Marcos. Então, para quem perdeu algum detalhe, está lá no YouTube, acho que está Movimento ODS PR. Então, você encontra lá as nossas apresentações. Para quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, né, do GT de Cidades Sustentáveis, eu deixei o link aí no chat. E todos os meses, uma vez por mês, a gente tem a reunião do GT de Cidades Sustentáveis, também de água e meio ambiente e também sobre educação. Muitíssimo obrigada, Leandro. Deixo com você para fazer o encerramento. Valeu, Pri, brigadão. Mais uma vez, agradecer o Marcos aí pela disponibilidade. Sei que a vida dele é corrida, já era antes, agora então mais ainda. Eu sei que hoje à tarde, antes da nossa, você já fez uma outra live também. Mas, Marcos, mais uma vez, brigadão, cara. Você sabe que você é parceiraço, tamo junto sempre, conto contigo para várias situações. Você já está no grupo do temático de cidades inteligentes. Então, pessoal, quem quer conversar com o Marcos, de repente, não deu tempo de fazer pergunta, ele está no nosso grupo de WhatsApp. Então, podem mandar pergunta lá para ele, que ele vai ver e depois ele responde. Então, mais uma vez, Marcão, brigadão, velho. Sucesso nessa novo empreendimento seu aí. E eu estou aberto. Eu estou aberto a parcerias, tá? Se vocês quiserem conhecer mais, a Academia Exponencial ela é aberta a criar conexões, a ter mais parcerias. Eu que sou grato, muito grato à oportunidade que vocês me deram, principalmente a você, Leandro, que eu conheço há um tempão e é assim, a maior saudade que eu sinto é de a gente sentar depois da aula e tomar uma cerveja pelos bares lá de Maringá, né? Isso realmente faz uma falta na minha vida que você não tem ideia. Verdade, mas verdade. É isso, gente. Eu deixo aqui uma coisa que eu levo comigo pela minha vida, que é a definição de causa e de propósito, e de que a gente não pode sair desse mundo da mesma maneira que a gente entrou. A gente precisa sair evoluído, a gente precisa deixar um legado. Nós somos privilegiados, e se a gente é privilegiado, a gente tem que devolver isso. Então, mais uma vez, eu agradeço por tudo. Estou disponível a todos. Tenho o meu Instagram, que é Estúdio Marcos Batista com S mudo, o LinkedIn. Eu sou super disponível, né? Eu respondo, mesmo que demore um pouco, né, Leandro? Mas eu respondo. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês e espero ter sido útil. Valeu, Marcão. Obrigado mais uma vez. Obrigado.